Olá, bom dia. Estamos iniciando aí mais uma aula da IBD. Espero encontrar todos muito bem de saúde e gozando também da plena paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então para a gente iniciar a nossa aula hoje, aula dominical, e vamos dar sequência ao assunto que o Késio já tratou na semana passada, fez a introdução e nós vamos concluir hoje, com a graça de Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, o nosso Pai amado, o nosso Salvador e Redentor. Nós agradecemos por esse período que teremos mais aprendizado da Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender, compreender e também a guardar, praticar e também transmitir a outros. Peço a Tua ajuda e orientação como professor e também peço que o Senhor esteja em cada coração que estará ouvindo, em cada mente que possa assimilar e que também possa praticar as verdades da Tua Santa Palavra. Nós agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o assunto que o Késio começou a tratar no domingo passado é a lição 7 do livro que nós estamos estudando, Brecha em Nossa Santidade, falando sempre, né, e muito basicamente com respeito à santidade. A lição 7, então, o foco que o autor dá é seja quem você é. E nós vamos tratar esse assunto hoje, dando continuidade a que o Késio já falou. O Késio já fez uma introdução sobre a confusão que temos com relação à nossa posição com Cristo ou em Cristo, né? E que muitas vezes nós podemos comparar ou ser comparados no que fazemos com relação a Cristo, né? E ele deu um exemplo lá na introdução, me lembro muito bem, com relação àquela partida de futebol, de filhos, né, com o pai, e quando fez o gol, o filho ficou super empolgado e falou só o Senhor e Cristo poderia fazer isso, como se os dois estivessem em pé de igualdade, né? E quando na verdade a nossa posição com relação é estar em Cristo e Cristo em nós, e não nós como Cristo naquilo que ele pode, que ele faz, né? Não o que posso, mas aquilo que ele faz é aquilo que nós podemos fazer. Pois bem, então há alguma confusão com relação a isso, né? Da nossa união com Cristo, e nós vamos tratar um pouco mais sobre isso, principalmente na parte da santificação, né, e a nossa posição real naquilo que a Bíblia coloca com relação a nós e Cristo. Então, a nossa união com Cristo ela não é física, mas ela é teológica, né? Então, não é aquela união física que, por exemplo, você pode fazer com um material, por exemplo, fundido, né? Que você funde um no outro e isso fisicamente você consegue mostrar e também verificar que ela foi unida, né? Foi fundida, né? Quando a gente pega uma parte de siderurgia em que você solda algo, você uniu essas duas peças. E isso é físico. Nós temos uma união semelhante com Cristo, mas não física, e sim teológica, né? No âmbito espiritual. E essa união com Cristo implica basicamente ou simplesmente em três situações. Primeiro, a solidariedade, né? Cristo, como segundo Adão, né? Ele é o nosso representante. Então, Cristo nos representa e nos representou perante Deus, né? Assim como Adão deveria ter mantido isso, né? Sabemos que Adão pecou e por isso o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, a nossa separação de Deus. Cristo veio como segundo Adão e nos resgatou, né? Nos ligou, foi o elo de ligação com o nosso Deus. O segundo ponto é a transformação, né? Cristo, por meio do Espírito Santo, nos transforma de dentro para fora. Há algumas pessoas que muitas vezes, quando você apresenta o Evangelho, a pessoa fala, mas eu tenho um comportamento ruim, eu faço isso, eu faço aquilo. Vamos fazer assim, eu vou tentar melhorar. Quando eu melhorar, que eu ver que a minha vida está melhor, aí eu volto e tento, né, me acertar com Deus. Quando na verdade Deus quer, né, nos alcançar da forma que estamos. E Ele é quem vai fazer essa transformação com a ajuda do Espírito Santo. Então Ele nos transforma de dentro para fora, né? É algo que vai nascendo e vai crescendo, essa transformação. O terceiro ponto é a comunhão, né? Cristo habita conosco
como nosso Deus. Então, ele habita em nós como nosso Deus, então ele está conosco, e aí sim vem essa comunhão. Nós podemos até usar como ilustração essa comunhão do matrimônio, né? São duas pessoas, né, homem e mulher, que se unem, e a palavra de Deus fala que eles passam a ser uma única pessoa, né? Então, uniram e passaram a ser uma única pessoa. Assim Cristo conosco. Ele se une conosco, né? E passa a ser uma única pessoa em nós, obviamente como nosso Deus. Então, o matrimônio, se assim podemos comparar, o mesmo exemplo do casamento do homem e da mulher, né? Que passa a ser uma única coisa, uma única, vamos assim dizer, uma única pessoa, né? Um casal, mas uma única pessoa, duas pessoas, um homem e a mulher, e passa a ser uma só carne. É isso que a Bíblia fala, inclusive. Passar a ser uma só carne. Então, a nossa união com Cristo norteia também o nosso crescimento na piedade, ou seja, na santidade. Essa união nos ajuda a colocar justificação e santificação numa relação adequada. Então, a justificação que Deus nos dá, né, nos justifica perante a ira de Deus, não, do pecado que nós temos, né, por natureza, e fomos justificados com Cristo, e a santificação que Deus também nos outorga através do sacrifício de Cristo e, obviamente, a nossa aceitação de Cristo como nosso Senhor e Salvador. Uma coisa depende da outra, poderíamos assim dizer. Mas, na verdade, essa justificação e santificação, ela não é dependente uma da outra, ela ocorre concomitantemente, né? Então, nós não podemos isolar uma da outra. Algumas pessoas que assim o fazem, então separa a justificação e santificação e, por vez, enfatiza o quê? A fé das obras. Aí eu fui justificado, mas a minha santificação vai depender das obras que eu fizer para agradar a Deus. Quando, na verdade, as duas são dons que Deus nos dá através de Cristo Jesus. Podemos ler lá em 1 Coríntios 1:30 e o 6:11, que diz o seguinte: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Isso 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 6:11 diz: e ele é o que alguns e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós somos justificados, mas nós somos também lavados, nós somos santificados. Junto, as duas coisas juntos, não separado. E para ilustrar isso, eu gostaria que você, se tivesse, pegasse uma moeda, né, agora, mas eu tenho uma aqui, então eu vou te mostrar essa moeda, uma moeda de R$1, né, tá aqui, uma moedinha de R$1, e qualquer moeda que você pegue, pode ser de R$1, 50, 10 centavos, ela tem o quê? Ela tem dois lados. Um lado, o valor, do outro lado, né, nós temos uma figura. Então, valor, figura. São lados diferentes, mas compõem a mesma moeda. Você não consegue separar uma da outra. Se essa moeda tiver de um lado o valor e do outro lado nada, ela não tem valor. Porque o que identifica que ela é uma moeda real é exatamente a figura que vem atrás. O valor e a figura fazem parte da mesma moeda. Você não pode separar uma da outra. Esse dinheiro, essa moeda perderia o valor. Se você pega uma nota, também é assim. Você tem o valor de um lado e do outro você tem algumas imagens, figuras que atestam a validade daquela nota, né, daquela cédula, e dá a ela exatamente a veracidade que vale aquele valor, uma forma de controle também. Mas a moeda, eu acredito que seja o exemplo mais fácil de nós identificarmos, que é uma única moeda, dois lados estão juntas, não estão separadas.
Assim também a justificação e a santificação, a santidade, elas não podem ser separadas. Alguns teólogos chamam isso de graça dupla, ou em um termo mais sofisticado, duplex gratia, dupla graça, graça dupla. Que exemplificadamente está aqui os dois lados de uma mesma moeda, porém unidos. Calvino diz a respeito da justificação e santificação a seguinte frase: tais dons de graça caminham juntos, como se atados por um vínculo inseparável, de sorte que se alguém tentar separá-las, a santificação e a justificação, estará, em certo sentido, fazendo Cristo em pedaços. Então, Calvino fala que, na frase que ele coloca, que você não pode separar justificação de santificação. Quem assim faz ou tenta, é como se, num certo sentido, estivesse despedaçando Cristo, ou seja, partindo Cristo. Então, a santificação não flui simplesmente da justificação, de sorte que uma gere a outra. Ambas vêm da mesma fonte, ou seja, Jesus. Cristo não justifica ninguém, a quem ele também não santifica. Ok? Então, Deus justifica e também santifica. Somos visto por Deus, não só como justificados, ou seja, o seu pecado foi pago, o nosso pecado foi pago, Cristo pagou a nossa dívida, a nossa conta, mas ele também nos enxerga como santos, então santificados. Contudo, é importante ressaltar que a nossa santificação como pessoal, santificação pessoal perante Deus, ela é progressiva, né? Deus me justifica através de Cristo Jesus e me santifica. Deus me enxerga assim. Por outro lado, a minha santificação diária, o meu comportamento, né, ao longo da vida terrena, ela tem que ser trabalhada, conquistada arduamente e ela depende do nosso esforço, obviamente com a ajuda do Espírito Santo, mas depende do nosso. Então, essa é a santificação progressiva. Não tem nada que nos separe de Deus, uma vez que nós aceitamos a Cristo, aceitamos o sacrifício de Jesus, ele como o único e suficiente Salvador, nós somos justificados e santificados por Jesus. Mas a nossa santificação, a nossa vida de santidade, ela é progressiva, porquanto ainda estamos nesse mundo. Nós temos que conquistá-la, buscá-la a cada dia. Então, nesse sentido, de viver no mundo buscando a santidade, é um progresso, né, que nós temos. Então, uma vida de santidade progressiva é um progresso que nós temos que ter na nossa vida. Em grande parte, isso depende da nossa compreensão, né, e nos apropriarmos exatamente dessa união com Cristo. John Murray diz o seguinte a respeito disso: nada é mais relevante a santificação progressiva, ou seja, a progressão da nossa santidade diária, cotidiana, que o nosso reconhecimento de estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Lá em Romanos 6,11 deixa isso bem claro. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,11. Eu até gostaria de desafiar os irmãos a depois lerem Romanos 6, pelo menos até ali o versículo 19, perdão, até o versículo 12, 13, mas se puder, leia Romanos 5, 6, o 7, para você ter uma compreensão melhor. Mas Romanos 6, você pode ler ele todo, que grande parte da nossa aula está baseado nele. Então, não considerar a nossa união em Cristo, é importante, não considerar a nossa união em Cristo qualquer esforço para imitar a Cristo. Não importa o quão nobre, né, seja inspirado isso, nós não podemos considerar a nossa união a Cristo o fato de querer imitar a Cristo, né? Porque inevitavelmente isso nos conduzirá a um legalismo, né, uma derrota espiritual. O que nós devemos, na verdade, é entender a doutrina da união em Cristo, percebendo que Deus não nos pede que atenhamos aquilo que não somos. Ele só nos convoca a realizar o que nós somos, ou seja, o que você é, o que eu sou. Por isso, o foco dessa aula de hoje, né, que o autor coloca para nós seja quem você é.
seja quem você é. Importante nós ressaltarmos aqui que esta frase, seja quem você é, ela pode muitas vezes nos levar a vários erros, principalmente porque no mundo em que vivemos, né, mídia, alguns pensamentos filosóficos, alguns idealismos, né, que nós vemos inclusive na sociedade, diz o seguinte: você tem que ser quem você é. Biblicamente, não está errado. Agora, o foco desse ser quem você é que é o problema. Você é quem você é por natureza, ou seja, aquilo de como você nasceu, ou você é quem você é nascido de novo, que é o caso do cristão. Uma pessoa que não tem a Cristo, não teme a Cristo, não teme a Deus, ela pode usar essa frase e realmente viver dessa forma como o mundo prega. Seja quem você é, siga o seu coração. O importante é você ser feliz ao seu modo, feliz do seu jeito. E a Bíblia deixa claro para nós que nós devemos ser quem nós somos em Cristo. Ou seja, uma vez mortos para o pecado, justificados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, santificados por esse sacrifício, somos uma nova criatura. E como nova criatura, nós devemos levar em consideração de ser o que nós somos como nascidos de novo. Esta é a mensagem praticamente de todo, né, constante no Novo Testamento. Importante que nós entendamos que nós, crentes, nós convertidos, aqueles que entendem que o homem pecou, que estava separado de Deus e que teve que vir o próprio Cristo aqui para nos resgatar, que nascemos de novo, aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós pertencemos a Ele, pertencemos a Cristo. E mais que isso, nós estamos unidos a Ele. Então, pela fé, através do Espírito Santo, temos união com Cristo. Cristo vive em mim e em você, e você nele, e eu também nele. Então, Cristo vive em nós e nós vivemos nele. Você é um com Cristo. Portanto, eu e você devemos viver como Cristo. Seja quem você é, esta é a mensagem do Novo Testamento. Seja quem você é, nascido de novo. E nós vamos ver isso em alguns versículos, para deixar bem claro a nossa posição em Cristo, e é nela que nós devemos nos basear para ser quem nós somos, ou que nós já somos, comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu sacrifício. Em Cristo estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Romanos 6,4, Colossenses 3, de 1 a 3. Também lá em 2 Coríntios 5, 15 e o 17, em Cristo somos nova criatura, de forma que possamos viver para Ele e não para nós mesmos. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E também em Cristo, nossa carne pecaminosa é morta, em um novo tipo de vida, né? Então a nossa carne pecaminosa é morta, ou seja, nós temos uma nova pessoa, uma nova realidade. Agora, uma nova vida, né? Um novo tipo de vida opera em nós. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Em Cristo também nós não somos,
mais filhos da desobediência e nem filhos da ira, mas sim vivos com Cristo e aptos para fazer as boas obras preparadas para nós. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Então Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Efésios 2, 4 e 6 e também o versículo 10. Mais um. Em Cristo podemos andar como Ele andou. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Colossenses 2, 6. Mais um aqui para a gente fechar esse tópico. Em Cristo somos santos e preciosos e chamados a assim viver. Em Cristo somos santos e preciosos e chamados a assim viver. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3, 12 a 14. Então, a nossa posição, né, em Cristo nos dá o direito de sermos quem nós somos. Então, a afirmação que eu faço para você hoje, que está me ouvindo, é: seja quem você é. Não quem você é por natureza, como você nasceu, não simplesmente, né? Obviamente, como natureza, eu vou fazer um parênteses aqui para não ter nenhuma dúvida ou usarem a minha frase de forma indevida. Não seja como você é, como a natureza, como você nasceu a natureza, que eu digo na questão do pecado. Porque se você nasceu homem é homem, se você nasceu mulher é mulher. Isso não vai mudar para Deus e não é essa a afirmação da frase. Mas que você não seja quem você é como natureza pecaminosa. Você nasceu pecador, mas Cristo pagou pelo seu pecado. O sacrifício de Cristo foi suficiente para comprar e pagar a sua dívida. E por isso você é uma nova criatura. Por ser uma nova criatura, uma criatura que foi justificada e santificada por Deus, você foi lavado pelo sangue precioso de Cristo, você tem uma posição perante Deus através de Jesus Cristo. Você está com Cristo e em Cristo. E em Cristo nós somos amados e preciosos aos olhos de Deus. Então é esta posição, né, é essa condição que nós devemos colocar em prática em Cristo. Ser quem nós somos em Cristo, novas criaturas, resgatadas, redimidas, e que um dia estaremos definitivamente na glória do Pai, nos céus. Então, para concluir, reiteradamente a Bíblia nos relembra de nossa identidade em Cristo, de forma a nos conclamar a obediência a Cristo. Não devemos correr atrás da santidade por medo de Deus, ficar retraído com medo de Deus, e por isso eu vou correr atrás da santidade, fazer aquilo que é perfeito aos olhos de Deus, que vai agradar a Deus. Não por medo, mas nós devemos lutar pela santidade, porque esta é a posição confiante de quem já pertence a Deus. Então, se nós já pertencemos a Deus, de fato pertencemos, porque Cristo nos comprou, nós devemos lutar pela nossa santidade progressiva, com a confiança de que nós temos e pertencemos a Deus, pelo sacrifício, pelo resgate que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Concluindo então a nossa aula, para fazer uma breve recapitulação, nós devemos nos lembrar da nossa união com Cristo,
né, que nós temos essa união porque o próprio Cristo pagou por nós a nossa dívida impagável naquela cruz, derramando o seu sangue, moendo o seu corpo e satisfazendo a ira de Deus que estava em nós, né, para nós. Jesus pagou todo o preço do nosso pecado, condição essa que nós não poderíamos de forma nenhuma pagar, por mais que tentássemos ser piedosos, bondosos e devotos, nós jamais conseguiríamos satisfazer o desejo, a vontade, a ira de Deus. Só Cristo pode fazer isso. Então nós pertencemos a Cristo por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Mas isso também nos outorga a justificação, ou seja, fomos justificados por Cristo, né, dos nossos pecados, e nós somos santificados também. As duas coisas aconteceram juntas, elas não podem ser separadas. O exemplo que nós falamos da moeda, né, os dois lados de uma mesma moeda, então justificação e santificação é uma coisa só, os dois lados da mesma moeda, elas não podem ser separadas. Por outro lado, a santificação pessoal nossa, de cada um, da nossa vida cotidiana, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser alcançada, e isso é algo que acontece no nosso viver dia a dia. E para que isso ocorra de forma saudável, de forma a agradar a Deus, o próprio Jesus Cristo, que habita em nós, com o seu Santo Espírito de Deus que habita em nós, nos ajuda nessa conquista, né, de santidade progressiva. Nas primeiras aulas que nós demos, nós enfatizamos bastante que a santidade que Deus requer e que Ele pede não é algo impossível, porque Ele deixa claro que na sua palavra que outras pessoas foram assim identificadas, né? E nós falamos lá de Ana, falamos de Abraão, falamos de Jó, falamos de várias pessoas, e o próprio Jesus Cristo citou também algumas situações com relação a isso. Então, não é algo impossível, nós devemos buscar, nós devemos praticar, podemos errar, podemos muitas vezes cair, mas também o próprio Jesus Cristo é quem nos perdoa e que nos ajuda a prosseguir. Não podemos, em um momento de fraqueza, desistir da nossa caminhada de santificação. E essa santificação é progressiva. E mais ainda, nós devemos levar em consideração qual a nossa posição em Cristo. Então, nós devemos ser na nossa vida diária, quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos nova criatura, nova pessoa, uma pessoa regenerada, uma pessoa perdoada, uma pessoa santificada por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Então nós devemos buscar fazer isso, né? Então nossa carne pecaminosa está morta, nós fomos sepultados com Cristo, mas ressuscitamos com Ele, né? Então nós somos uma nova criação, temos que andar em novidade de vida. E nós temos que buscar andar como Cristo andou, né? E ter o pensamento que é real, que nós somos santos e preciosos para Deus e devemos viver assim, buscar viver desta forma. E buscando viver dessa forma, agradar a Deus. Agradar a Deus pela posição que Ele nos deu e usar dessa posição para fazer aquilo que agrada a Deus. Buscar a nossa santificação diária e progressiva. Diária e progressiva. Amém? Espero que você tenha entendido qual a nossa intenção aqui em falar justamente da santidade, mas mais do que isso, de falar da santidade, a nossa posição em Cristo e quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos pessoas amadas, somos novas criaturas, nós somos pessoas que o Senhor Jesus Cristo pagou um preço alto para que nós tivéssemos essa condição. Então, que eu e você possamos lembrar sempre disso e lembrar de sermos quem nós somos. Então, fica aqui não um desafio, mas sim uma afirmação. Seja quem você é. Amém?